possível anistia das dívidas daria um prejuízo de 17 bilhões aos cofres públicos, como a gente conversou com o Naban, questionou ele, né? Na sua opinião, essa motivação de Michel Temer para não assinar a prorrogação do prazo, essa é a motivação, os 17 bilhões, entregar com menos dívidas e menos encargos do governo para o Bolsonaro? Olha, o Naban deixou bem claro essa situação, né? O que na realidade, eu sempre questiono, o que está por trás desta dívida, né? Como o Naban colocou, eu sempre tenho dito, por 2 vezes consecutivas, o Supremo votou pela constitucionalidade do Fundo Rural, né? E isso fez com que alguns produtores deixassem de pagar, outros depositaram em juízo. Aí, recentemente, o presidente Michel Temer, né, como mudou a composição do Supremo, ele, querendo criar crédito no orçamento, ele colocou esse assunto para ser votado de novo, porque a lei não havia sido mudada. Porque o Supremo, quando votou por 11-0 a inconstitucionalidade do Fundo Rural, ele mandou para o Senado uma carta dizendo, ó, mudem a lei, que o Fundo Rural é inconstitucional. Aí o senhor Ronaldo Caiado e a dona Cátia Abreu ficaram ali brigando quem seria o pai da criança. Ninguém foi o pai da criança, a lei não foi mudada e abriu espaço para que, na gestão do Temer, houvesse a possibilidade desse assunto voltar para o Supremo. E aí o Supremo, por 6-5, votou pela constitucionalidade. Aí o que aconteceu? A bancada ruralista, meus amigos, saiu correndo para fazer um refis. Pô, mas peraí, não vamos discutir isso. Se era inconstitucional, por que agora é constitucional? Não, vamos ter que fazer o refis, temos que fazer o refis. Aí você começa a entender o seguinte, quando faz o refis, você cria um crédito orçamentário de 17 bilhões, ou sei lá de quanto, no orçamento. E isso passa a ser haveres do governo. Em contrapartida, alivia as contas do governo. Agora, isso já está consolidado. Agora, por mais que o presidente Jair Bolsonaro tenha assumido um compromisso e tenha a intenção de resolver essa pendenga, existe alguns empecilhos jurídicos. Existe uma decisão do Supremo. Eu li o projeto de lei do deputado Jerônimo, né? Ali ele diz o seguinte, ó, tem que mudar, o Supremo talvez tem que ser consultado, quer dizer, é uma coisa que está muito obscura. Então é uma situação que nesse momento, por mais que o Naban, Jair Bolsonaro, a gente aqui, nós sempre defendemos isso, que achamos que isso era um absurdo, jogar nas costas do produtor uma dívida de 17 bilhões ou sei lá de quanto, e a bancada ruralista correr para fazer um acordo do refis, agora não quer, né, usar a sua interferência para prorrogar esse refis, para dar 3 meses pelo menos para que o presidente Jair Bolsonaro possa tomar uma decisão, analisar, né, os entraves que isso tem, como é que isso pode ser feito. Realmente isso para mim é muito esquisito. Olha, mas nós vamos continuar insistindo, espero que tão logo o presidente Jair Bolsonaro assuma a presidência da República, analise rapidamente e veja juridicamente se é possível fazer uma medida provisória para que a gente tenha tempo de discutir e ver legalmente como é que vai fazer, porque teve gente que já pagou. Tem produtor rural que manda mensagem para a gente, não, tem que valer mesmo porque eu já fiz o refis, o outro eu já paguei, como é que eu vou ficar, vai me devolver o dinheiro, isso não é justo. Então criou aí, né, uma situação muito complicada e que precisa ser desenrolada. Agora, a vontade de desenrolar não quer dizer que desenrola. Obrigada, Miguel Daúde. Toma uma aguinha aí, porque nós vamos aprofundar o assunto com uma perspectiva mais jurídica, indo para Uberaba, Minas Gerais, conversar com o advogado especialista em direito do agronegócio, Eduardo Diamantino. Diamantino, acho que a pergunta que todo produtor que não aderiu ao refis se faz nesse momento é: quais são as implicações caso eu não faça e o presidente Michel Temer não prorrogue o prazo para março, não é mesmo? Boa noite para você. Boa noite. Olha, essa pergunta é extremamente complexa diante do atual cenário. Nós estamos com um parcelamento especial prorrogado pela 5ª vez, prorrogado agora a 6ª vez. Em tese, se não houver mais prorrogação,
seja no governo Temer, seja no governo Bolsonaro, o que vai acontecer é que o produtor rural pode vir a ser cobrado pela Receita Federal. Agora, se vai ser prorrogado ou não vai ser prorrogado, se é uma boa opção ou não, depende agora, acho que quase que de futurologia, ou de alguma quiromancia para entender o que vai acontecer com isso. Agora, quem não aderir agora, ou seja, quem não pagar até amanhã, o prazo de adesão é 31, mas tem que estar com a parcela paga. Quem não pagar a primeira parcela até amanhã não tem mais condição de aderir se não for prorrogado só a partir de 2019. Agora, Eduardo, caso o Michel Temer não prorrogue o prazo, né? Qual é o caminho que o futuro presidente Jair Bolsonaro terá que percorrer para conseguir a prorrogação do prazo? A gente entrevistou o Naban Garcia, secretário de Assuntos Fundiários. Ele disse que Bolsonaro está disposto a percorrer esse caminho, consultar a AGU quanto à regularidade desse caminho. Você percorreria esse caminho ou tomaria outra medida se fosse presidente? Olha, se a gente pudesse voltar ao passado, eu jamais teria mudado a orientação jurisprudencial do Supremo. Na verdade, tudo começa com o voto de um novo ministro que troca o entendimento do Supremo e causa toda essa confusão. Então, eu jamais teria feito isso. O Fundo Rural não poderia ser devido de acordo com a antiga jurisprudência do Supremo. Agora, atualmente, eu acho que qualquer decisão, seja pela prorrogação e até exoneração ou não, ela precisa ser definitiva. O que mata o setor, o que faz agonizar o produtor rural é a falta de definição. Tem que parcelar, não tem que parcelar, é devido ou indevido. Eu acho que o direito, seja pelo judiciário, legislativo ou executivo, tem que operar sempre na busca da segurança jurídica, que é a única coisa que não tem nessa história da questão do Fundo Rural. Eduardo, o Miguel Daúde tem uma pergunta para você. Por favor, Daúde. Doutor Eduardo, boa noite. Lendo a proposta de lei do deputado Jerônimo, a gente percebe que existe lá um entendimento de que, com toda a legislação que se pretende fazer para o perdão da dívida, ele ainda deixa dúvida com relação a que o Supremo deveria ser consultado. O que quer dizer isso? Eu li a exposição de motivos, Daúde, um prazer falar com você aí, que é o defensor do produtor rural, entende economia, entende tudo. Obrigado. Mas, enfim, eu vi isso tudo, mas eu quero crer que aquela exposição de motivos é anterior a outubro de 2018 agora, quando houve o trânsito em julgado da questão pelo Supremo, ou seja, essa questão está sepultada no Supremo. Nessa parte que o deputado coloca que o Supremo vai ter que rever, ele não vai ter que rever, ele não pode rever. O que falta resolver no Supremo é a questão da validade da Resolução 15 e a questão do artigo 30, inciso 1, que é a subrogação. Fora isso, a questão está sepultada e sepultada da pior forma possível, que o produtor rural deve pagar o Fundo Rural. Quer dizer, que qualquer decisão pode esbarrar na legalidade de que o Supremo já deu por encerrado o caso e não poderia ser revisto através de um projeto de lei. Sim, Daúde, o que eu fico pensando é o seguinte... Então esse projeto do deputado é uma balela? Eu acho que ele é de difícil efetividade. Imagine que você vai à justiça, ganha uma ação e depois você desiste de cobrar o crédito. É um tanto quanto temerário. Agora, se o presidente entender que a decisão é equivocada, ou com base no poder de anistiar, ele renunciar à cobrança do crédito tributário, fizer a conta desse impacto pela lei de responsabilidade fiscal, é possível. Mas eu diria que nós já estamos naquele terreno do que é possível e do que é provável. Que é improvável que ele faça isso tudo.